As companhias aéreas estão silenciosamente reescrevendo suas próprias regras, e se você tem 65 anos ou mais, a maior mudança no seu poder de viagem está acontecendo agora, estendendo-se até o final de 2025 e 2026. A questão é que esses novos padrões de aeroportos e companhias aéreas foram criados para proteger os viajantes idosos, mas quase ninguém foi informado sobre o que realmente mudou. Isso porque a cada atualização de uma regra, há lucro por trás dela, e quanto menos você souber, mais fácil será para as companhias aéreas cobrarem por conforto que você já merece ou negarem assistência que deveria ser automática. Mas uma vez que você entenda essas 12 novas regras, aquelas que as companhias aéreas esperam que você nunca descubra, todo o sistema aeroportuário se transforma. A segurança fica mais ágil, o embarque mais silencioso, as poltronas melhores. A assistência para a mobilidade finalmente se torna consistente e você começa a viajar com um nível de confiança que a maioria dos idosos nem imagina ter conquistado. Então, hoje, vou revelar as regras secretas dos aeroportos para o final de 2025 e todo o ano de 2026 e mostrar como algumas frases simples podem desbloquear benefícios reais no momento em que você chegar ao aeroporto. Vamos começar. Regra número 1. A nova regra de isenção médica da TSA, de 2025 a 2026. Para muitos idosos, a fila da segurança parece ser a parte mais difícil de viajar de avião, correr atrás das bandejas, desembalar itens médicos e explicar detalhes de saúde em público. Mas, no final de 2025 e durante todo o ano de 2026, a TSA expandiu discretamente sua política de isenção médica, oferecendo aos viajantes com mais de 65 anos muito mais proteção do que a maioria dos agentes costuma mencionar. Se você carrega um aparelho PAP, insulina, medicamentos para o coração, nutrição líquida ou itens médicos similares, não precisa mais retirá-los da sua bagagem, nenhum item sequer. Essa nova regra significa uma inspeção mais rápida, menos esforço e muito mais privacidade. A verdade é que muitos agentes da TSA ainda recorrem a hábitos antigos porque seu treinamento não está totalmente atualizado. Então eles podem pedir que você desempacote itens que agora são totalmente isentos. Mas os idosos são automaticamente cobertos pela política atualizada de necessidades médicas. Tudo o que você precisa é a frase correta. Antes que seus itens cheguem à esteira, basta dizer: estou usando a isenção médica atualizada da TSA para itens de mobilidade e saúde. E se houver alguma dúvida, uma captura de tela impressa ou digital das diretrizes médicas da TSA esclarece tudo imediatamente. Sua frase-chave é simples: meus dispositivos médicos são isentos de acordo com a política médica da TSA de 2025. Use-a uma vez e todo o processo de inspeção se tornará mais tranquilo. Regra número 2. A prioridade de embarque que a maioria dos idosos nunca reivindica. O embarque costuma ser a parte mais caótica de qualquer voo, portões lotados, compartimentos de bagagem enchendo rapidamente e idosos correndo para acompanhar o ritmo. Mas a partir do final de 2025 e continuando até 2026, as regras de embarque foram ampliadas de uma forma que a maioria dos viajantes com mais de 65 anos desconhece. Se você tem alguma limitação de mobilidade, mesmo que seja artrite leve, uma prótese de joelho ou dificuldade para ficar em pé por longos períodos, agora você tem direito a embarque assistido ou prioritário, mesmo sem solicitar o serviço de cadeira de rodas. A vantagem oculta é simples: você embarca primeiro, encontra espaço no compartimento de bagagem de mão com facilidade e se acomoda no seu assento antes que a multidão se aproxime. As companhias aéreas incluem essa opção em solicitações de serviço especial, então os funcionários do portão de embarque raramente a mencionam, a menos que você use as palavras certas. Ao se aproximar do balcão, diga: gostaria de adicionar uma solicitação de serviço especial para embarque assistido. Isso adiciona discretamente uma observação ao seu cartão de embarque, colocando você no grupo 1 ou 2 sem status elite ou taxas extras. Se você usa bengala, andador ou rollator, mencionar isso durante o check-in ajuda o sistema a identificá-lo automaticamente. Sua frase-chave é: vocês podem adicionar a observação de embarque assistido à minha reserva? Uma solicitação simples que torna o embarque mais tranquilo e menos estressante imediatamente. Regra número 3. Upgrades gratuitos para assistência de acompanhante. Uma das maiores preocupações dos idosos ao viajar de avião é se separar da pessoa que viaja com eles.
Mas, entre o final de 2025 e 2026, uma regra de acessibilidade reforçada garante que, se você recebe assistência médica ou de mobilidade, seu acompanhante, seja cônjuge, parceiro, ou filho, adulto, tem o direito de permanecer com você durante o embarque e a segurança, mesmo que o grupo de embarque seja completamente diferente. O benefício oculto é a tranquilidade. Em vez de se locomover sozinho pelo aeroporto ou esperar ansiosamente em cada ponto de verificação, vocês dois podem ir juntos do check-in até a porta da aeronave. Essa proteção vem de atualizações na Lei de Acesso a Companhias Aéreas, Air Carrier Access Act, que agora exige a continuidade do acompanhante durante o processo de embarque. As companhias aéreas raramente divulgam isso, então você precisa ativar essa proteção por conta própria. No check-in basta dizer, estamos viajando juntos e eu preciso de assistência de mobilidade. Por favor, vinculem nosso embarque para que possamos manter a continuidade do acompanhante. Mesmo que seu acompanhante esteja em uma reserva separada, os agentes de embarque podem combinar suas zonas de embarque e, de acordo com as novas regras, devem acomodar isso quando se tratar de assistência relacionada à mobilidade ou à idade. Sua frase-chave é: vocês podem conectar meu acompanhante de acordo com a regra de assistência à mobilidade? Uma única frase garante que vocês permaneçam juntos durante toda a viagem. Regra número 4. O segredo da coordenação entre cadeira de rodas e carrinho. Poucas coisas frustram mais os viajantes idosos do que solicitar uma cadeira de rodas no check-in e ser deixado esperando na segurança ou abandonado perto do portão de embarque. Isso acontece porque a maioria dos grandes aeroportos terceiriza os serviços de cadeira de rodas para empresas terceirizadas que passam os passageiros de um funcionário para outro, um sistema que gera longos atrasos e estresse desnecessário. Mas as atualizações de acessibilidade do final de 2025 e 2026 mudaram completamente o padrão. Os aeroportos agora são obrigados a fornecer suporte contínuo à mobilidade, o que significa que assim que você solicitar assistência, deverá ser acompanhado sem problemas desde o check-in até o seu assento na aeronave, sem ser deixado em nenhum ponto de verificação. É uma das melhorias mais significativas para os idosos, mas ainda pouco divulgada. Para ativar esse benefício, seja direto. Diga ao representante da companhia aérea: vocês podem coordenar um serviço de mobilidade contínua desde o check-in até o embarque? Essa pergunta aciona um nível de serviço superior, projetado para reduzir as transferências de acompanhante e manter um único acompanhante. Eis a vantagem: se você reservar com pelo menos 48 horas de antecedência, pode solicitar um acompanhante em cadeira de rodas durante todo o trajeto. Essencialmente um guia pessoal que permanece com você o tempo todo, muito mais confiável do que o serviço padrão de cadeira de rodas. Sua frase-chave é: por favor, registre meu pedido de assistência contínua, sem transferências. Use-a uma vez e sua jornada no aeroporto se tornará muito mais tranquila e previsível. Regra número 5. Seu direito legal à alteração de assento por acessibilidade. As companhias aéreas cobram um valor adicional por assentos no corredor, na primeira fileira e em assentos com mais espaço, mas as normas de acessibilidade do Departamento de Transportes, DOT, dos Estados Unidos, previstas para o final de 2025 e 2026, dão aos idosos muito mais poder de negociação do que as companhias aéreas admitem. Se você tem limitações de mobilidade, problemas de circulação, problemas nas articulações ou usa dispositivos de assistência, pode solicitar um assento mais adequado sem pagar nenhuma taxa extra, mesmo que o assento normalmente custe mais. O benefício oculto é enorme. Um assento no corredor facilita ficar em pé e se movimentar, e os assentos na primeira fileira oferecem mais espaço para necessidades de mobilidade. Esses não são upgrades premium para idosos, são acomodações de acessibilidade protegidas por lei, mas as companhias aéreas quase nunca as oferecem, a menos que você use a linguagem correta. Ao falar com um agente, diga: preciso de um assento de acessibilidade para mobilidade e conforto, de acordo com a política do DOT. Você não precisa de documentação médica, apenas uma explicação clara. E se o agente hesitar, peça para falar com o responsável pela resolução de reclamações, CRO. Todas as companhias aéreas devem ter um disponível, e ele tem autoridade para aprovar assentos acessíveis imediatamente. Sua frase-chave: estou solicitando um assento acessível de acordo com a regulamentação do Departamento de Transportes dos Estados Unidos. Vocês podem verificar a disponibilidade? É um pedido firme e respeitoso, e funciona.
Regra número 6. Direito de armazenar e refrigerar medicamentos com receita. Muitos idosos dependem de medicamentos sensíveis à temperatura, insulina, colírios, certos remédios para o coração, e os compartimentos de bagagem de mão podem esquentar muito mais do que a maioria dos viajantes imagina. É por isso que as atualizações da FAA, Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, do final de 2025 e 2026 criaram uma regra que as companhias aéreas quase nunca mencionam. Se você solicitar, a tripulação de cabine deve armazenar seus medicamentos sensíveis à temperatura no refrigerador da aeronave. Isso não é um favor ou uma cortesia opcional. É uma exigência quando solicitada antes ou durante o embarque. O benefício oculto é a tranquilidade. Em vez de se preocupar com o superaquecimento dos medicamentos na sua bagagem, você tem um armazenamento seguro e controlado, feito pela tripulação. A maioria dos comissários de bordo sabe que essa regra existe, mas raramente a menciona porque aumenta sua carga de trabalho, então ela só entra em vigor quando você se manifesta. Assim que embarcar, diga: tenho medicamentos sensíveis à temperatura. Vocês podem armazená-los no refrigerador da tripulação? Os medicamentos colocados em uma pequena bolsa etiquetada são manuseados mais rapidamente e facilitam a devolução para a tripulação. Sua frase-chave: este medicamento é sensível à temperatura. A FAA permite o armazenamento na cabine. Um pedido simples e confiante que protege sua saúde durante todo o voo. Regra número 7. A brecha para acesso às salas VIP para idosos. A maioria dos viajantes presume que as salas VIP dos aeroportos são apenas para passageiros frequentes ou com passagens caras, mas as atualizações de acessibilidade do final de 2025 e 2026 mudam isso discretamente. Idosos que utilizam assistência para mobilidade ou médica agora têm direito a acesso a salas VIP ou áreas de espera silenciosas, espaços tranquilos e com poucos estímulos sensoriais, projetados para viajantes que precisam de apoio extra. Alguns dos principais aeroportos, incluindo Atlanta, Dallas e Heathrow, permitem até que passageiros com embarque assistido entrem em determinadas salas VIP enquanto aguardam a equipe de mobilidade. O benefício oculto é significativo. Em vez de ficar sentado em um terminal barulhento e lotado, você pode descansar, se hidratar e se preparar para o voo em um ambiente tranquilo. Sem status, sem associação, sem taxas. Mas os aeroportos raramente divulgam esses espaços, então a maioria dos idosos nunca sabe que eles existem. Para ativar essa vantagem, basta perguntar: onde fica a sala VIP ou a área de espera silenciosa? Se você já possui o status de embarque assistido, a equipe geralmente o encaminha diretamente para lá. Sua frase-chave: estou com embarque assistido. Tenho direito à sala silenciosa ou à sala VIP? Uma simples pergunta transforma o caos do aeroporto em tranquilidade, e você tem todo o direito de fazê-la. Regra número 8. A isenção para bolsas térmicas médicas. Uma regra que quase nenhum viajante idoso conhece. A partir do final de 2025 e até 2026, a TSA permite um item pessoal extra especificamente para necessidades médicas. Isso inclui pequenas bolsas térmicas isoladas para insulina, medicamentos sensíveis à temperatura, líquidos nutricionais ou outros itens essenciais de saúde. Esta bolsa médica extra não conta para o limite de bagagem de mão. A vantagem oculta é a liberdade. Você mantém sua bagagem de mão normal e seu item pessoal, além da sua bolsa térmica médica, sem taxas ou necessidade de reembalar seus pertences. Mas como muitos agentes da TSA ainda seguem regras antigas, eles podem questionar um terceiro item, a menos que você use a linguagem correta. Se isso acontecer, diga calmamente: esta é minha bolsa médica de isenção, conforme a permissão da TSA de 2025. Mostrar uma captura de tela impressa ou digital da página atualizada de isenção médica resolve o problema imediatamente. Sua frase-chave: esta bolsa médica é isenta. É para itens de saúde, conforme a política da TSA. Use-a uma vez e seus medicamentos essenciais viajarão com você com segurança e sem complicações. Regra número 9. As palavras mágicas para um melhor atendimento no portão de embarque. A maioria dos idosos se aproxima do portão de embarque e diz: preciso de ajuda, esperando que alguém entenda. Mas, no final de 2025 e durante todo o ano de 2026, os sistemas das companhias aéreas respondem a uma linguagem específica, não a solicitações genéricas. Há uma frase que muda imediatamente a forma como os agentes de portão o tratam: tenho uma solicitação de serviço especial anotada na minha reserva.
Ao dizer isso, o sistema identifica você como passageiro SSR, o que significa que você tem direito a embarque prioritário, suporte de mobilidade e assistência extra. A vantagem adicional é que esse status acompanha você em todas as etapas da sua viagem, mas somente se você o ativar com a terminologia correta. Esta bolsa médica extra não conta para o limite de bagagem de mão. A vantagem oculta é a liberdade. Você mantém sua bagagem de mão normal e seu item pessoal, além da bolsa térmica médica, sem taxas ou necessidade de reorganizar seus pertences. Mas como muitos agentes da TSA ainda seguem regras antigas, eles podem questionar um terceiro item, a menos que você use a linguagem correta. Se isso acontecer, diga com calma: esta é minha bolsa médica de autorização, conforme a permissão da TSA de 2025. Mostrar uma captura de tela impressa ou digital da página atualizada de autorização médica resolve o problema imediatamente. Sua frase-chave: esta bolsa médica é isenta. É para itens de saúde, conforme a política da TSA. Use-a uma vez e seus medicamentos essenciais viajarão com você de forma segura e sem complicações. Regra número 9. As palavras mágicas para um melhor atendimento no portão de embarque. A maioria dos idosos se aproxima do portão e diz: preciso de ajuda, esperando que alguém compreenda. Mas, no final de 2025 e durante todo o ano de 2026, os sistemas das companhias aéreas respondem a uma linguagem específica, não a pedidos solicitados. Há uma frase que muda imediatamente para a forma como os agentes de portão o tratam: tem uma solicitação de serviço especial anotada na minha reserva. Ao dizer isso, o sistema identifica você como passageiro SSR, garantindo embarque prioritário, suporte de mobilidade e assistência extra. Uma vantagem adicional é que esse status acompanha você em todas as etapas da viagem, mas somente se você o ativar com a terminologia correta. Diga uma vez e a conversa termina. Seus itens de saúde permanecem em suas mãos, exatamente onde devem estar. Regra número 11. Isenções de taxas ocultas por idade. As companhias aéreas faturam bilhões com taxas, alterações de assento, tarifas de reservas por telefone, multas por alterações no mesmo dia. Mas, no final de 2025 e ao longo de 2026, muitas companhias aéreas americanas e europeias introduziram discretamente isenções de taxas para passageiros com 65 anos ou mais. Não se tratam de descontos anunciados em sites, são isenções silenciosas que só são ativadas quando você solicita. O benefício oculto é uma economia real. Você pode ter taxas de reserva por telefone removidas, taxas de remarcação de assento isentas e até mesmo certas multas por alterações no mesmo dia canceladas, mas as companhias aéreas quase nunca aplicam isso automaticamente, especialmente se você reservou por meio de um site de terceiros. Você precisa contatá-las diretamente. Ao falar com um atendente, basta dizer: vocês podem aplicar a isenção da taxa para idosos à minha reserva? A maioria verificará sua idade e removerá as taxas aplicáveis imediatamente. E aqui está a dica: algumas companhias aéreas podem até reembolsar as taxas que você já pagou, uma vez que sua idade seja confirmada. Sua frase-chave: entendo que existe isenção da tarifa para idosos. Poderia verificar se ela se aplica à minha tarifa? É uma tática educada, confiante e surpreendentemente eficaz. Regra número 12. A tática da exceção por cortesia. As companhias aéreas operam com regras rígidas de software, mapas de assentos e ordens de embarque, mas todo comissário de bordo e supervisor de portão tem um poder discreto que os mais experientes raramente usam: a exceção por cortesia. Ela permite que a equipe flexibilize certas regras em nome do bem-estar dos passageiros, especialmente considerando as expectativas de acessibilidade ampliadas do final de 2025 e 2026. O benefício oculto é sutil, mas extremamente valioso. Uma exceção por cortesia pode te colocar mais perto do banheiro, te transferir para um assento no corredor ou te realocar em uma fileira com mais espaço, mesmo quando o sistema indica que não há disponibilidade. Nada disso é garantido, mas, quando solicitado educadamente, funciona com muito mais frequência do que a maioria dos viajantes imagina. Um exemplo simples: se você estiver sentado longe do banheiro, diga calmamente: eu me sentiria mais confortável perto do banheiro. Há alguma flexibilidade? Os comissários de bordo geralmente reconsideram seu pedido após o embarque ser concluído e os assentos vagos se tornarem visíveis. O segredo não é a pressão, mas sim o tom de voz. Firmeza, porém respeito, sempre abre mais portas.
Sua frase-chave é aquela que as equipes de bordo reconhecem instantaneamente: se houver alguma flexibilidade por cortesia, eu agradeceria. Isso demonstra uma necessidade legítima de conforto, não uma sensação de direito, e dá à equipe a oportunidade de ajudá-lo de maneiras que o sistema normalmente não permite. As companhias aéreas lucram com a confusão, e os idosos frequentemente sentem o impacto disso. Quanto menos você souber, mais fácil será para as companhias aéreas cobrarem por conforto ou ignorarem assistências que já deveriam ser suas. Mas, no final de 2025 e durante todo o ano de 2026, entender essas proteções atualizadas transforma completamente a sua experiência de viagem. Conhecimento transforma aeroportos de estressantes em tranquilos. Quando você conhece as isenções da TSA, o direito ao embarque prioritário, os assentos acessíveis, as proteções para acompanhantes, as regras para armazenamento de medicamentos, o suporte à mobilidade e a isenção de taxas para idosos, tudo flui com mais facilidade. Você embarca mais cedo, viaja com conforto, mantém seus medicamentos em segurança e se move pelo aeroporto com muito mais confiança. Esses não são favores especiais, são seus direitos. E quando os idosos usam as frases certas de forma clara e calma, as companhias aéreas são obrigadas a honrar as políticas que raramente mencionam. Então, na sua próxima viagem, lembre-se, você não está pedindo tratamento especial, você está acionando proteções que já foram criadas para você. Agora me conte, qual foi a melhor melhoria ou benefício inesperado que você já recebeu durante um voo? Talvez eu mostre em um vídeo futuro.